O médico Eduardo Costa não imaginaria que, como estudante de medicina na época da legalidade, chegasse a ser secretário de saúde do governo Brizola no Rio de Janeiro, muitos e muitos anos depois. O Eduardo está lançando o livro 50 anos desta noite, que será lançado agora em Brasília, no dia 23, e no dia 29 em Porto Alegre. Ele nos dá essa entrevista coletiva, essa entrevista exclusiva para a Rádio Legalidade. Então, Eduardo, fale sobre o seu livro. O que é esse livro? O livro é basicamente as memórias de um tempo marcante. Aquele, enquanto estudante, nas ruas, nós defendíamos a legalidade. Naquele tempo em que a maior mobilização popular que teve notícia na história brasileira aconteceu em Porto Alegre e depois em todo o Brasil. Nas ruas, batalhões de trabalhadores, de estudantes como eu, fomos na defesa e preparados para lutar, até para luta armada. Esse processo ficou na mente para sempre de quem participou. E eu conto isso no livro, entremeando, na verdade, esse livro, com que ambiente era esse, o que estava acontecendo no mundo que repercutia em Porto Alegre. Pois é justamente isso, Eduardo, que eu gostaria de saber. Qual era o mundo daquela época? Como é que estava Porto Alegre, o restante do Brasil, em termos políticos, em termos de liberdade de expressão? Olha, nós vivemos em termos políticos um ambiente muito promissor. Na verdade, depois da tentativa de golpe que acabou com a morte do Getúlio Vargas, tivemos um período com o Juscelino Kubitschek de muita liberdade democrática. Depois se construindo uma visão do país se concretiza de uma maneira estranha. Um presidente que renuncia o seu vice popular assume com bandeira, que nós ajudamos a segurar a ele ser posse, com bandeiras reformistas, uma construção de um novo país. O que estava acontecendo no mundo? Eu sempre gosto de lembrar que durante a campanha da legalidade, que foi lá em agosto, pouco antes, pela primeira vez um homem que ia ao espaço. Em 61, Gagarin foi ao espaço. Em seguida, quando Jango assume, ele vai visitar, ainda como vice-presidente, vai visitar países do leste europeu, em particular a União Soviética, e vê o projeto fantástico de colocar um homem no espaço, participa daquele desenvolvimento tremendo que a União Soviética estava tendo depois da crise que viveu durante a guerra. Então é um mundo desse tipo, era um mundo que estava assumindo também John Kennedy, e que em Cuba havia uma revolução. Esse mundo do qual eu vivi e descrevo. O livro do Eduardo Costa, 50 anos da legalidade, que será lançado em Brasília no dia 23, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, e em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, no dia 29 deste mês de agosto, em plenas comemorações dos 50 anos desta noite e 50 anos da legalidade de Leonel Brizola.